Neemias, tudo bem, meu querido? Eu estudando aqui, me deparei com uma dúvida. O Espírito que vem, o Espírito de Cristo, né? O Espírito do Pai, na verdade, que eu quero falar, ele é infundido sobre toda a carne quando intera aí por 5, 6 anos de idade por volta disto. Mas isso só passou a vigorar a partir da vinda de Jesus. Os homens que nasceram antes da vinda de Jesus não tinham um ajustador de pensamento? E se eles não tinham ajustador de pensamento, qual será a carreira deles? Porque a nossa carreira, que temos o ajustador, é nos unirmos, nos fundirmos ao Espírito, lá pelo sétimo céu, talvez. E esses que não tiveram, por ter nascido antes de Jesus vir e antes desse Espírito ser enviado a toda a carne? Olá, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Olha, o espírito que vem habitar a mente humana ali por volta dos 5 ou 6 anos de idade, esse realmente é um espírito do Pai, mas não é o espírito do Pai universal, né, que também está presente em todo o universo por conta da sua onipresença. Além da presença do Espírito do Pai Universal, que é onipresente no universo inteiro, ele libera de si próprio um fragmento, uma centelha divina. E esse fragmento, então, cada um desses fragmentos estão destinados a habitar uma mente humana e tentar a fusão com essa mente humana. Nos anos iniciais, nas eras iniciais de um planeta, esses ajustadores do pensamento, eles não vêm automaticamente a todas as mentes. Eles só vêm quando essa mente demonstra sede espiritual, demonstra interesse espiritual, demonstra aptidão, né? Então, vamos imaginar que nós temos lá aquele monte de seres humanos, criaturas, aquelas criaturinhas, né, por assim dizer, primitivas, aqueles hominídeos, né? Muitas espécies, depois de Adão e Fonta, surgiram e se promiscuíram, alguns retroagiram, se cruzaram com espécies inferiores, e tem muitas espécies aí que a gente encontra. Os neandertais, o Homo de Java, geórgicos, floresienses, e aí por aí vai. Mas assim, houve uma época que essas criaturas humanas eram praticamente animais. Assim, raramente surgia uma criatura que tinha aptidão espiritual, que se preocupava: quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo disso? Existe um Criador? Existe um ser acima de mim? Existe uma realidade espiritual? Quando surge essas questões na mente humana, automaticamente essa criatura recebe um ajustador do pensamento. Só que nem todos vão desenvolver isso, são meros animais. Se são meros animais e não têm aptidão espiritual, a vinda de um ajustador ali seria inócua, sem sentido, sem proveito, perda de tempo, por assim dizer. Então o ajustador não vem habitar essas mentes animais. Para que o ajustador possa habitar, essa mente ela tem que acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. E principalmente por conta dos 2 últimos que os animais não acessam, que é o espírito da adoração e da sabedoria. Então, quando eles conseguem sintonizar esses 2 últimos, adoração e sabedoria, aí vem o desejo de adorar. Aí vem aquele ser que se ajoelha perante o fogo, que se ajoelha perante as forças da natureza, que adora o sol, a lua. Por quê? Porque ele está buscando o seu Criador. Ele está interessado em saber o que há além de mim mesmo. Aqueles que não têm esse interesse são animais. Eles nascem, crescem, morrem e desaparecem. Não há continuação, porque agiram como animais e serão tratados como animais. Ou seja, não houve nenhum fruto espiritual produzido por aquela mente. Mas quando há um fruto espiritual, o ajustador vem. Então, se a gente for pegando ao longo da história da humanidade, a gente pegar uma timeline ali, a gente vai ver que ao longo dos anos, cada vez mais
foi aumentando o número de ajustadores vindo para Urântia, porque de acordo com que ia caminhando a evolução, evoluía também a mente humana, evoluía também o número de mentes aptas a acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. E assim, então, cada vez mais ajustadores vindo para Urântia. Só que não vem automaticamente, por quê? Porque nem todos estão aptos espiritualmente. Agora, quando é que um planeta passa a receber automaticamente todas as criaturas humanas recebem ajustador? Quando isso acontece? Após a vinda de um filho do paraíso. No nosso caso, esse filho do paraíso foi o nosso filho criador, Jesus. Mas nos mundos normais, por exemplo, Nébadon tem mais de 3 milhões de mundos atualmente. E entre esses 3 milhões de mundos, Micael escolheu o nosso. Então nem todos os mundos vão receber um filho criador, como nós tivemos o privilégio de receber. Mas eles recebem outros filhos. Nós temos os filhos magisteriais, que são os avonais, e nós temos os filhos instrutores da Trindade, que são os dainais, que de tempos em tempos também cumprem missões nesses mundos. Então quando vem um filho magisterial, a partir da vinda desse filho, passa então a seguir essa regra. Olha, a partir de agora, todas as mentes humanas receberão ajustador. Antes disso, não era assim. Antes disso, era aqueles que demonstravam aptidão espiritual. Então, se você for olhar no passado, nós vamos encontrar pessoas espiritualizadas que demonstraram aptidão, receberam o ajustador do pensamento e, inclusive, se fusionaram com eles, como, por exemplo, o caso de Enoque, de Elias. Mas, ao mesmo tempo, contemporaneamente a Enoque e Elias, nós tínhamos pessoas que eram praticamente animais, sem nenhuma aptidão espiritual, sem ajustador. O que acontecia com essas criaturas? Morriam e acabou. Por quê? Porque não tinham um ajustador, não desenvolviam a alma, não há nada a ser ressuscitado do lado de lá. O que nos garante quando Jesus respondeu a Nicodemos, por exemplo? Nicodemos falou: mestre, o que é necessário para ganhar salvação, para ser salvo? O que é preciso para ser salvo? Jesus, assim, de forma bem prática, literalmente, não era uma coisa filosófica, não. Ele falou assim: é necessário nascer de novo. Mas peraí, como assim nascer de novo? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou assim: não. Nascer do espírito, nascer da alma. Esse nascer da alma é quando a mente demonstra aptidão espiritual e essa mente recebe o ajustador do pensamento, e então há uma interação, uma sintonia entre o eu material, que é a mente, o ser humano, com a realidade espiritual, que é o divino. Quando há essa interação, surge uma outra realidade que nasce da união desses dois. O ajustador se torna o pai dessa nova realidade, enquanto a mente se torna a mãe dessa nova realidade. Essa nova realidade, ela não é nem meramente espírito, nem meramente matéria, nem totalmente espírito. É uma realidade híbrida, uma realidade que eu poderia usar o exemplo de Hércules, por exemplo, que tinha como pai Zeus, um deus, e tinha uma mãe humana. Então Hércules era aquela criatura ali entre homem e Deus, né? Era imortal por ser filho de Zeus, mas tinha todos os dilemas e os problemas humanos por ser filho de uma humana. Então só uma brincadeira, mas a alma é mais ou menos assim, aquela realidade que ela tem herança divina, então ela se torna imortal por ter herança divina, mas ela tem herança material também, humana. Então ela junta essas duas realidades, por isso que é um ser híbrido. E o livro diz que a alma, ela é o embrião cósmico. Por quê? Porque aquilo que nós geramos aqui não está totalmente formado, mas é o embrião que dará continuidade. Então nós vamos nascer de novo quando esse embrião germinar, quando esse embrião nascer, né, e receber um novo corpo nos mundos das mansões. Aí sim a gente nasceu de novo, né, por assim dizer. Essa concepção se dá aqui. O nascimento da alma se dá aqui, quando ajustador e mente se unem. Mas o verdadeiro renascer se dá na ressurreição, quando essa alma então nasce, esse embrião nasce. Se uma criatura não recebeu o ajustador, automaticamente não vai gerar uma alma, porque não há pai para gerar essa criança, concorda? Então, se não existe o pai,
A mente sozinha não gera nada, essa mente é material, vai morrer com o cérebro, não há nada para ser ressuscitado no mundo das mansões, o embrião não foi gerado. Agora, se essa mente produziu valores espirituais, houve uma demanda espiritual ali nessa mente, automaticamente o ajustador vem. E aí, ele vindo, pode gerar uma alma, como pode não gerar também. Tudo depende das decisões dessa mente. Mas a partir de Jesus para cá, todas as mentes humanas passaram a receber ajustadores. Antes de Jesus não era assim, somente aqueles que tinham aptidão espiritual. E esses que tinham, recebiam o ajustador e seguiam as suas carreiras. Aqueles que não tinham aptidão espiritual não eram ressuscitados nos mundos das mansões e não seguiam suas carreiras. Então, nas eras iniciais de um planeta, poucas pessoas sobrevivem à morte. Por quê? Porque a maioria são como animais. Mas cada vez mais pessoas vão sobrevivendo, o tempo vai passando, cada vez mais pessoas vão sobrevivendo, o tempo vai passando, até chegar um ponto em que o planeta está apto a receber um filho do paraíso. E esse filho do paraíso inaugura uma nova era. E nessa nova era, todos passam a receber o ajustador. Ok? Creio que era isso que você tinha perguntado. Se não for, você pode mandar de novo aí e a gente continua. Um abraço.